Durante a nossa vida, passamos por diversos desafios, seja nos relacionamentos, na saúde ou na profissão. Se através de um olhar estreito atribuímos essas dificuldades a fatalidades ou a falta de sorte, é através das constelações familiares que podemos finalmente compreender que muitos dos nossos problemas podem estar relacionados a desordens ou a exclusões no nosso sistema familiar. Desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, as constelações familiares alcançam grandes proporções a partir do final dos anos de 1980 e hoje pode ser definida como uma abordagem de apoio à vida, pois ela pode apontar o caminho para a solução ou revelar o que está por trás de dificuldades nos relacionamentos, na saúde e na profissão. E como ela ocorre? Em um grupo de participantes são escolhidos representantes para o cliente e para o seu problema, o que pode exigir também representantes para os membros da família, do negócio ou do sintoma, no caso de o cliente trazer uma queixa de saúde. A partir do movimento desses representantes, que são tomados pelas sensações daqueles que estão representando, mesmo sem conhecer ou saber nada da sua história, é possível identificar quais são as dinâmicas que estão atuando por trás do problema ou do tema apresentado pelo cliente. No procedimento das constelações familiares, podemos observar que os problemas que surgem na vida e nas relações são porque houve alguma violação do que Hellinger chamou de ordens do amor ou leis da vida. A primeira dessas ordens é o pertencimento, que diz que todos os membros da família têm o mesmo direito de pertencer a esse grupo. Ou seja, quando uma pessoa da família é excluída, mais tarde, um membro assume o comportamento daquele que foi excluído. É a consciência familiar tentando colocar em ordem o nosso sistema. A segunda ordem é a hierarquia, que diz que aqueles que chegaram antes no grupo têm precedência sobre quem veio depois. Por exemplo, os pais têm precedência em relação aos filhos, os irmãos mais velhos em relação aos irmãos mais novos. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e receber, em que um relacionamento só continua existindo quando um dá algo na relação e o outro também, em que há uma busca constante para manter esse equilíbrio na relação. Assim, as informações que surgem através dos representantes numa constelação familiar se devem ao chamado campo espiritual, ou campo morfogenético, assim chamado pelo biólogo Rupert Sheldrake. Os acontecimentos prévios de uma família ou de um grupo, assim como os sentimentos associados a esses acontecimentos, ficam armazenados numa espécie de memória coletiva. Esse corpo de conhecimento sobre os relacionamentos foi evoluindo de tal maneira que, com a chegada de Sophie Hellinger, foi criada a Hellinger Ciência no ano de 2005, que é a ciência universal de todas as relações que podem ser aplicadas em diferentes áreas da vida: psicoterapia, medicina, educação, consultoria empresarial, política, economia e até na justiça. Ou seja, é a evolução da constelação familiar clássica para a constelação familiar original Hellinger que temos hoje em dia.